Olá, para você que acompanha o canal, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos agora fazer a avaliação astrológica semanal para a semana de 8 a 14 de setembro de 2019. Vocês vão perceber que tem alguns dias da semana com muitos aspectos sendo formados devido à movimentação da Lua e também porque a gente tem alguns planetas ingressando aqui no signo de Libra. Vamos ver aqui como se desenrola dia a dia, tá? Domingo, no dia 8 de setembro, nós temos aqui o Sol em Virgem e a Lua já ingressou em Capricórnio, já desde o dia anterior, certo? Esse é um domingo agitadinho, eu diria, na questão de aspectos, mas como os aspectos são formados entre elemento terra, a grande maioria, a gente não tem uma agitação no ritmo, ok? Bom, nós vamos ter a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Marte, 9h53 da manhã. Todos esses aspectos que serão formados aqui com Saturno são aspectos de produtividade. O Saturno está lento, está no movimento retrógrado, é a última semana dele no movimento retrógrado. Dia 18 ele estaciona para voltar ao movimento direto, mas a característica de elemento terra, que envolve, né, aqui Virgem e Capricórnio, ela é altamente produtiva, ela tem uma relação com a questão da manutenção, né, da construção, de pisar no chão firme, forte, sólido, né? É uma característica de senso de realidade. Como Marte expressa o poder de ação, né? A habilidade para fazer mesmo, a força física, quando chega a um aspecto harmonioso com Saturno, a gente tem uma força direcionada, altamente produtiva. Então, já começamos aqui no domingo, dia 8, com uma tendência para as coisas se desenrolarem, sem ser rápido, né? No ritmo natural. A gente tem depois também a Lua, que está aqui transitando em Capricórnio, chegando aqui a 13 graus, que é o mesmo grau onde está Saturno. E novamente acentua. Então, vocês percebem que ao longo do dia são vários aspectos com características semelhantes. Daqui a pouquinho a gente vai fazendo um apanhado de tudo. Agora, ao meio-dia 26, o Sol, que está aqui em 15, olha, vai chegar ao ponto exato da quadratura com Júpiter. E o que a gente tem aqui? Bom, eu falei para vocês da característica de elemento terra, né, que é firme, sólida, prática, mas a gente tem um aspecto de desafio com um planeta que está posicionado em um signo que representa movimento, ousadia, habilidade de fluir, de ir adiante, senso de justiça. E justamente esse aspecto desafiador fala de não exagerar, né? Principalmente no teor da generosidade ou na expectativa e esperança em relação aos acontecimentos, ele está apontando para uma tendência a exageros. Então, como outros aspectos com terra são sendo formados, que ele diz, venha para a realidade, construa o que é possível, mantenha os planos e projetos e não ouse tanto, tá? Exatamente porque a gente está falando de dois astros que têm uma relação muito forte com Deus, o Deus maior, e especialmente o Sol representa o quê? Sucesso, né? Então aqui a gente está vendo o quê? Uma tendência à autoconfiança exagerada, não é bacana. Agora, em temas mundanos, com essa característica, a gente pode ter notícias relacionadas também a aspectos da justiça, assuntos relacionados à justiça ou mesmo a crenças sendo um tanto distorcidos, né? Aqui fala exatamente de exageros. A Lua vai formar aspecto harmonioso com o Sol às 14h11. E são esses aspectos formados aqui ao longo do domingo. Mas, em suma, é isso que eu falei para vocês. É muito melhor, né? O ritmo do dia, as características do dia são muito mais favoráveis para lidar com os temas, primeiro, né? Que nós já estamos em processo de construção. Construindo, elaborando, projetando, você está trabalhando em torno dele, né? A manutenção dos propósitos é um pouco mais favorecida do que a mudança, né? Especialmente Júpiter tem uma característica de mudança, mas no aspecto que ele recebe de tensão aqui é o do Sol, ele fala de não mudar, de manter o fluxo natural. Eu penso assim que no nível prático é a gente não cogitar possibilidades, não ficar assim em devaneios, pensando em soluções muito difíceis de serem alcançadas, né? É exatamente seguindo o fluxo natural das coisas que os resultados vêm. Então, independente da velocidade, porque o elemento terra ele é frio e seco, então tem objetividade, mas não tem um ritmo acelerado, o resultado vem conforme a gente vai plantando, né? Conforme vai cuidando da plantação, tá bom?
Na segunda-feira, 9 de setembro, nós começamos o dia com a Lua em Capricórnio, mas ao longo do dia ela vai ingressar aqui em Aquário, mais no final da tarde. Mas antes dela chegar lá em Aquário, ela vai formar aqui, ó, logo às 6 da manhã, tá vendo? Um pouquinho antes das 6 da manhã, aspecto harmonioso tanto com o Mercúrio como com Vênus, né? Bom, mantém a influência do domingo, porque a gente ainda continua falando das características de elemento terra e tal. Agora, que é bacana, que vocês vão perceber que ao longo da semana, muitos aspectos e mudanças aqui envolvendo Mercúrio e Vênus são favoráveis para os assuntos de vida material, assuntos financeiros e especialmente aqueles que a gente já está lidando, né? Como a característica é mais centrada, ele não fala de grandes projetos, assim, ou de grandes viradas em projetos, mas se você estiver, por exemplo, aguardando um desfecho de alguma negociação que você venha fazer, né? Esse aspecto é bastante favorável. Pensando também no elemento terra com essa característica de solidez, né, de um tempo mais lento, por exemplo, a gente pode imaginar aqui os assuntos relacionados a poupar. Então, como envolve o Mercúrio, que tem uma relação com o comércio, a troca, né, e Vênus justamente relacionada ao dinheiro em si, a parte monetária ou as posses, né, a gente tem essas características dessa semana, especialmente aqui da segunda, bastante favoráveis para organizar poupanças e investimentos, em fundos de investimentos. Só não é um tema apropriado para investimentos de alto risco. Bom, e a Lua vai chegar a Aquário só às 18h24. Muda um pouco o fluxo natural, porque o Aquário já tem uma característica, né, em termos de natureza masculina, então tem um pouco mais da atitude, né, envolvendo aqui as características do Aquário, e o ritmo vai ficar um pouco mais dinamizado. E na terça-feira, 10 de setembro, o Sol em Virgem, 17 de Virgem aqui às 6 da manhã, e a Lua continua em Aquário, mas na terça-feira nenhum aspecto é formado no céu, nem pela Lua e Sol e nem pelos planetas. A manutenção das características de segunda ainda está fluindo, né? Como ela não forma aspecto, essa tendência às coisas fugirem do fluxo natural também é uma probabilidade, tá? Então, mantenham a terça só para as coisas comuns. No dia 11 de setembro, quarta-feira, a Lua se mantém em Aquário e ela chega a um aspecto harmonioso a Júpiter durante a madrugada, né? Então, a influência é levada para amanhã. Essa influência ela é harmoniosa, mas ela é menos potente do que um trígono. Mas ainda assim a gente vê um ganho de expectativa, de esperança. O ritmo do dia ele é mais solto, mais aberto. Então vocês vão percebendo que alguns eventos se desenrolam de uma maneira mais fácil, né? Tanto o Sagitário, como o Júpiter, como o Aquário têm características de natureza masculina. E isso facilita o fluir dos acontecimentos, né? E também tem calor aqui, todos eles, né? São signos que envolvem um pouco do calor, que dá o movimento e o ritmo. A gente tem aqui uma quarta mais animada, né? Vocês vão perceber que algumas novidades podem se desenrolar nesse sentido mais leve de gerar um aumento de esperança em um ritmo natural. Na quarta-feira, dia 12 de setembro, a gente tem a Lua ingressando no signo de Peixes, mas ao longo do dia, só que bem cedinho aqui, ó, às 6 da manhã, o Marte vai chegar a um aspecto desafiador a Júpiter. Então, Marte está aqui em 15 e Júpiter está aqui em 16. E ele vai chegar em 16, ele chega em 16 às 6 horas e 6 minutos. Bom, essa influência desafiadora aqui, ela fala do planeta que representa a força, a atitude, né? A capacidade de construir ou destruir. E o planeta que fala de verdade, expectativa, de Deus, né, de filosofias e religiões. O fato é que quando Marte se alia a essa característica, a ação fica distorcida. Então, deve-se manter uma atenção importante, principalmente sobre assuntos novos, né? Porque seguirem um fluxo de exagero na atitude, de uma maneira de agir de forma destruidora, por exemplo, ou baseado em expectativas muito elevadas, é uma possibilidade, tá? Que a gente vê o planeta que representa a arte da guerra, né? O potencial de brigar e de lutar em desafio com o astro que fala do quê? Da verdade, da justiça. Então, o senso de justiça aqui não está muito alinhado com a capacidade ativa. Tem que manter um pouquinho de cuidado com aquilo que movimenta a atitude, né? Aqui a gente está falando de um potencial mais destruidor do que construtivo. E às 6 horas e 36, a Lua chega aqui ao signo de Peixes. Bom,
Essa característica de Lua em Peixes muda bem o quadro, ela entra no reino místico, no reino mais sensível e imaginativo. Depois a gente vai ter aqui na sexta-feira 13, né, de Lua em Peixes, uma característica bem imaginativa. Então, o que vocês vão perceber? Olha, logo cedo aqui, né, durante a manhã ainda, a Lua vai formar um aspecto harmonioso com Saturno, que é bacana, porque o Saturno, como é um planeta que tem uma característica forte de realidade, nesse aspecto harmonioso ele segura um pouco a onda da Lua em Peixes, né, para ela não fugir tanto à realidade, né? O que acaba sendo fácil para conciliar processos criativos em nível prático, né, com as rotinas. Então, se você está precisando de criatividade para resolver algum tema, ele acaba sendo favorável, né? Ainda que o Saturno é mais lento, mas ele vai puxar a imaginação e a criatividade para alguma coisa mais real e construtiva. A gente tem depois o Mercúrio chegando a uma conjunção a Vênus em 28 graus às 12 horas e 10 minutos. Essa conjunção é facilitadora dos temas materiais, financeiros, muito bacana para comércio principalmente, mas a gente não tem influências aqui muito ousadas. Então eu penso muito, principalmente porque a gente está lidando com influências aqui de elemento terra, que essa característica é boa para fechar negócios que você já venha negociando há algum tempo. Bater o martelo no sentido prático mesmo, é exatamente isso que fala. A habilidade para lidar com os temas materiais de uma forma muito prática, objetiva, sem rodeios. As coisas parecem ter um tom bem simplificado, tá? Principalmente para os temas materiais. Para a questão amorosa, pode facilitar a comunicação, a expressão, mas propriamente o signo de Virgem não tem uma tendência tão romântica. Então, mesmo essa conjunção envolvendo Vênus, né, que é um astro que tem uma relação com o amor, as conversas são solucionadoras, práticas, amigáveis, né, mas não românticas, né? O que pode facilitar um pouquinho o romantismo é porque a Lua, que ao ingressar no signo de Peixes, está aqui no termo de Vênus, né? Então, essa coisa mais suave do romance, né? Da idealista, por exemplo, aqui ela pode facilitar o processo um pouquinho, né? Bom, aí a gente tem a Lua chegando a um aspecto desafiador a Júpiter, mas lá tarde, né? 15h35. Bom, aí, novamente, né? A gente viu a Lua harmonizando com Saturno, agora a Lua desarmonizando com Júpiter, mas confirma o que a gente falou anteriormente. Aqui, se a gente tem o astro que representa o mundo místico, próprio regente do signo de Peixes, né? E a Lua representando o emocional, o ritmo do dia, esse aspecto puxa a nossa atenção, acende um super sinal vermelho para não arriscar, para não ousar, para manter os pés no chão, para não ser místico exageradamente, para não buscar respostas onde elas não sejam visíveis praticamente. Por exemplo, ficar com conjecturas sobre os assuntos e não só sobre temas místicos. Por exemplo, sobre a atitude de alguém, ver alguém agindo de uma tal maneira e ficar conjecturando sobre as possibilidades que levaram a pessoa a agir de tal maneira. Essa condição aqui muito subjetiva, essa condição muito baseada no mundo místico, tal, ela é uma possibilidade difícil aqui da tarde da sexta-feira, então tem que manter um pouquinho de atenção, tá? Tudo que puxa a mente para devagar, né, para sonhar, para exagerar na dose da expectativa não é bacana. Bom, e aí ela vai chegar ao aspecto de desafio com Marte um pouco depois, às 17h12. A quadratura que ela forma com Júpiter, depois a oposição que ela forma com Marte, fala para a Lua, mantenha os pés no chão, não sonhe, não arrisque, né? Seja prudente, porque o que é comum quando a Lua está em Peixes? Sonhar, imaginar, viajar, né, nas ideias, nos pensamentos, nos sentimentos também que são regidos pela Lua, mas a oposição com Marte fala do quê? Da probabilidade de tomar riscos exagerados e ter problemas, então tem que manter muita atenção. Marte não rege a força, a habilidade de lutar, e o próprio Júpiter fala do quê? Do senso de justiça. Um outro tema que vem à tona com essa característica são da busca, né, de um sentido por trás das coisas no nível geral e de assumir certas lutas, né, que não sejam verdadeiras. Então tem que manter uma super atenção com as brigas que se compram aqui ao longo da sexta-feira, porque o clima é nervoso. Agora, não iniciem nada sobre essa influência, porque a tendência é ter adversidades, a precisar lutar muito, a não enxergar as coisas como elas são, né, é muito elevado. Então, se você inicia uma coisa aqui, muito provavelmente o que vier a seguir sobre o mesmo tema vai se desenrolando
névoa toda que flui aqui com a lua em peixes. E no sábado, muitos aspectos novamente, aí a gente tem aqui a lua se mantendo em peixes, ela vai formar a fase cheia aqui a 1h33 de madrugada, ok? Logo depois, a gente tem o Mercúrio ingressando no signo de Libra, em seguida vem Vênus, depois a gente tem a Lua ingressando em Áries, e assim que a Lua entrar aqui em Áries, ela vai formar essas duas oposições, né? Com Vênus e com Mercúrio, que acabaram de ingressar em Libra. Bom, então vocês vão perceber que o sábado começa com a influência que foi formada na sexta-feira, né? Do exagero, do misticismo, da fantasia, da busca pelo sentido das coisas, de não lutar por temas que você não tenha certeza. Ele fala muito de comprar brigas que não sejam reais, né? De se sentir ameaçado, por exemplo, e assumir certos assuntos que não sejam reais. Então tem que manter os pés no chão. Isso vem forte ainda com a formação da lua cheia, porque a gente tem um sol em Virgem que puxa para a atenção prática, né? Sentido realmente concreta, e uma lua em Peixes que está falando do quê? De fantasia, de sonho, do plano místico, de sensações, de sentimentos, de emoções, psíquico, né? Então aqui é o psíquico em comparação aqui, né, em contrapartida com o concreto, com a mente racional. Tem que manter bastante atenção, então, aqui no sábado. A mudança de Vênus e de Mercúrio para Libra suaviza bastante, amplia um pouco mais a capacidade de interação e o ritmo, né? A gente está falando aqui de signo frio e seco, que é Virgem. Quando entra em Libra, tem calor e tem umidade, ou seja, tem movimento e permeabilidade, capacidade de entrosamento. Principalmente porque Vênus é regente de Libra, ou seja, a Libra é a casa de Vênus. Quando Vênus chega aqui à casa dele, a própria casa dele em Libra, os assuntos relacionados às artes, à beleza, ao entretenimento, às coisas suaves ficam mais evidentes. Então sai um pouco, a gente vai perdendo um pouquinho mais do senso de praticidade das coisas, mas ganha muito mais no diálogo, na capacidade diplomática. Então todos esses temas que a gente viu aí nos últimos dias, relacionados aos assuntos diplomáticos, né, envolvendo o Brasil e outros países europeus ali, inclusive outros países em geral, né, eles vão diminuindo porque Libra tem exatamente esse tema relacionado à diplomacia, ok? Mas não só em nível mundano, como no nível pessoal mesmo, né, a chegada do Mercúrio, que é o planeta que rege a verbalização em um signo amplo, aberto, né, com uma natureza masculina e qualidade de temperamento sanguíneo, então a gente vê uma facilidade em se entrosar com as pessoas e conseguir resolver as coisas pelo diálogo, ok? Bom, e é isso então, pessoal, tá? Na próxima semana nós voltaremos, aí tem o Saturno no movimento direto e a chegada do Sol ao signo de Libra. Então eu deixo um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Até mais!